Então você está aí usando anticoncepcional há muitos anos, achando que você está menstruando todo mês. Entenda porque isso é um grande engano. Gente, olha essa imagem aqui. A mulher que usa anticoncepcional, vamos pensar na mulher que usa pílula, que é a mais comum que chega por aqui. O que acontece? Vamos dizer que esse anticoncepcional que você usa é a pílula. A pílula é um tipo de anticoncepcional que a gente chama de combinado. Por quê? Porque ela tem hormônios sintéticos que imitam o nosso estrógeno e a nossa progesterona. Estrógeno mais progesterona, que é uma progestina, na verdade, progestina. Então, estrógeno e progesterona. A pílula é um contraceptivo hormonal combinado. Como você está tomando a pílula, dentro do seu sangue tem muito hormônio artificial. Hormônio sintético. E o nosso corpo funciona da seguinte forma, do ponto de vista hormonal, quase todos os hormônios, eu vou dizer que mais de 90%. A nossa função hormonal, ela funciona num esquema de feedback. É tipo assim, é um conversando com o outro. Um hormônio conversando com o outro. E quando o nosso sangue tem muito hormônio, o nosso cérebro fala assim, eita, já tem muito hormônio, então eu vou diminuir a produção desse hormônio. Aí vai e diminui. E o contrário também é verdade. Quando tem pouco hormônio, o cérebro percebe aquele pouco hormônio no sangue e fala, eita, vou aumentar o hormônio ali. Aí vai lá e estimula a glândulazinha que ela produz mais hormônio. Só que o bichinho do nosso cérebro não é tão esperto assim. Por quê? Quando a mulher toma a pílula, dentro do sangue aumenta muito a quantidade de hormônio e o cérebro acha que foi o ovário dela que produziu. Fala, eita, tem muito hormônio já. Só que é da pílula, é hormônio artificial, não importa. O que ele faz? O cérebro que estava responsável por estimular os ovários a produzir estrógeno e progesterona, o cérebro agora foi enganado pelos anticoncepcionais, pelo anticoncepcional. O que ele faz? Ele fala, ei ovário, diminui aí a produção. Diminui a produção de hormônio porque já tem muito aqui no sangue. Eu tô vendo que tem muito. E aí o que acontece? O ovário diminui a produção de hormônio e também vai diminuir o estímulo que ele fazia no cérebro. Antes, na mulher saudável, na mulher que não usa anticoncepcional, existe uma conversa maravilhosa, um bate-papo entre o nosso cérebro e o nosso ovário. Nosso ovário fala, cérebro, tem pouco hormônio. Aí a gente menstrua. Aí o cérebro vai lá, produz mais, estimula o ovário a produzir os nossos hormônios. Aí a gente vai, ovula, período fértil, período não fértil, acabou-se, começa um novo ciclo. Mas na mulher que usa anticoncepcional, isso acabou. Por quê? Porque ao tomar esse remedinho, o cérebro dela foi enganado, achando agora que tem muito hormônio, e na verdade tem hormônio, mas é um hormônio artificial, é o hormônio da pílula. Aí ele deixa de estimular os nossos ovários. E o que acontece então? Sem hormônios, nós não ovulamos. E se essa mulher não ovula, se essa mulher não produziu hormônios para revestir ali o úterozinho dela, o úterozinho dela não foi preparado para a gestação. E, aliás, é por isso que ela não engravida. Porque ela nem libera hormônios para induzir ovulação, e nem faz o revestimento uterino para preparar o corpo para uma gestação. Isso não acontece na mulher que usa anticoncepcional. Tanto é que se você for fazer um exame de imagem, vocês que usam a pílula, como é que vai estar o útero de vocês? Não importa em que época do mês você fizer esse exame, o útero nunca vai estar espesso, nunca vai estar assim. Porque quem usa a pílula não tem preparação para gestação, não tem nem óvulo sendo liberado. O útero dessa mulher que usa anticoncepcional, se a gente fizer um corte para ver também, né? Tirar aquela tampinha da frente, tá aqui, canal vaginal terminando no colo do útero, bacana. Essa camada interna do útero dessa mulher, como eu falei para vocês, é o endométrio. O endométrio dessa mulher está sempre grosso ou fino? O que deixa o útero grossinho, o endométrio grossinho? Os hormônios naturais. Só que essa mulher não tem hormônio natural porque o anticoncepcional está bloqueando. Então, como é que fica o endométrio dessa mulher? Fino. E quem faz isso é a progestina contida no remédio que você está tomando. Deixa seu útero fino. Por isso que você não pode engravidar. E não só por isso, mas também porque seus ovários estão bloqueados e não podem mais liberar
óvulo. Aí você fala, peraí, tá, a camada fica fina, não tem óvulo, mas quando eu fazia a pausa do anticoncepcional, eu tinha um sangramento. Tem um sangramentozinho ali. O que é aquilo ali então? Vamos lá. Quando você faz a pausa do seu anticoncepcional, o que estava acontecendo com o seu corpo na verdade? Você estava tomando o anticoncepcional, que é uma bomba hormonal, né? Ele tem às vezes 30 vezes mais hormônio que o normal, 50, 60, 70 vezes mais que o normal. O seu sangue fica bombado de hormônio artificial, de forma que quando você faz a pausa, né, ou toma aqueles remedinhos que são os placebos, que é só açúcar, não tem, é farinha, não tem remédio ali dentro na pausa, né? De fato, o seu sangue tem uma redução drástica do nível hormonal. E isso foi feito no intuito de fazer a mulher acreditar que ela está menstruando. A indústria que faz a sua pílula, ela pensou, pô, deixa eu fazer essa pausazinha aqui, que aí ela pelo menos tem uma ideia de que está menstruando, que está tendo ciclo menstrual, mas não é menstruação. Por quê? Porque eu falei para vocês antes que menstruação é sangramento com pedaços de endométrio, com nutrientes que iam alimentar o embrião, e vocês não têm isso. Por quê? Porque a camadinha fica fina o tempo inteiro, porque a camadinha do endométrio fica fina o tempo inteiro. Porque a progestina deixa o seu endométrio fino, mas o nosso corpo, quando tem uma queda hormonal, está programado para contrair o útero. E aí, de fato, há uma contração uterina, mas que libera somente uma pequena quantidade de sangue, que nós chamamos esse sangramento de privação hormonal. Por quê? Porque o seu corpo foi privado daquele hormônio que estava em grande quantidade. É um sangramentozinho sem pedaços de endométrio, sem nutrientes. Por quê? Porque você não está ciclando. O sangramento de menstruação é um sangramento resultado de um útero que foi preparado pelos nossos hormônios naturais para uma gestação. Só que seus hormônios naturais estão bloqueados, não tem hormônio natural aqui. Então, esse sangramentozinho é somente um sangramento programado, porque você fez ali uma pausa, uma interrupção do seu medicamento. Tanto é que se você continuar tomando, tem mulheres que fazem a cartela contínua, né, sem fazer pausa, ela não sangra. Ela só sangra quando ela fizer a pausa. Por quê? Porque o ciclo dela está bloqueado. Tem até na bula, eu já li uma bula, acreditem, eu já li bula dizendo assim, para que elas tenham uma noção de que estão menstruando, ou que lembrem-se que tem que começar uma nova cartela do anticoncepcional, fazemos essa pausa. Ela não tem risco de engravidar, porque não dá tempo, porque ela já vai tomar uma nova cartela, mas pelo menos ela tem uma noção de que está menstruando. E aí, o que acontece com essa mulher que usa o anticoncepcional? Ela recomeça uma nova cartela, não é isso? Depois que vem o sangramento de privação. E quando ela começa uma nova cartela, na cabeça dela, ela está começando um novo ciclo. Algumas mulheres fazem isso. Toda vez que ela começa uma cartela, ela marca no aplicativo que começou um novo ciclo. E não é. Ela marca lá no aplicativo de ciclo que começou um novo ciclo. Eu não sei nem se eu falei isso, acho que eu falei outra coisa, né? Mas ela, na cabeça dela, acabou o sangramento de privação, ela está recomeçando um novo ciclo. Aí ela vai lá no aplicativo de ciclo dela e marca início da cartela ou início do novo ciclo. Mas vocês que usam anticoncepcional nem precisa marcar aplicativo de ciclo. Vocês não estão ciclando, não tem nada de ciclo, não tem menstruação, não tem período fértil, não tem período não fértil, não tem. Esse sangramento que vocês têm não é menstruação. Sangramento de menstruação é ausência de gravidez. É um material uterino que foi guardado para um embrião. E esse material uterino depende dos hormônios funcionando bem, estrógeno e progesterona, coisas que quem usa anticoncepcional não tem, não produz. Então, meninas, tenham isso em mente sobre o sangramento de privação hormonal que vocês têm, que não é menstruação. Tenham isso em mente antes de parar de usar o anticoncepcional, porque quando você parar, você já vai saber que aí sim, agora você vai menstruar de verdade.
Por quê? Porque os seus hormônios vão estar funcionando, você vai estar ovulando. E ao ovular, você vai se prevenir com o preservativo, você vai se prevenir no seu período fértil, dali 2 semanas você vai ter a menstruação e tudo vai se repetir. Enfim, meninas, buscar entender como o corpo funciona usando o anticoncepcional agora e depois que você parar é fundamental para você se tornar uma mulher segura quando você decidir parar de usar o anticoncepcional. Porque você vai saber o que está acontecendo com você. Então, quer aprender a viver livre do anticoncepcional para sempre, sem engravidar, com segurança? Então, saiba desde agora como é que seu corpo funciona na presença desse veneninho, que é o anticoncepcional, e depois quando você parar de usar ele.